Bom dia, povo de Deus. Eu sou o pastor Domingo Alves de Oliveira, presidente da Igreja Evangélica Casa de Oração ao Senhor Jesus Cristo. Estou voltando aqui para deixar mais uma palavra aqui sobre a descida do Espírito Santo. Glorificado seja o nome do nosso Deus. E vamos à palavra, a mensagem. Você que tem Bíblia na sua casa, você pode acompanhar e ver esta palavra. Lá no livro de Atos, capítulo 2, versículo, começando pelo 1 até o versículo 11. Vamos à mensagem. A vinda do Espírito Santo. E ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estava todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estava sentado. E apareceram, distribuindo entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Estava morando em Jerusalém judeus, homens piedosos vindos de todas as nações, debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, fluiu a multidão, que foi tomada de perplexidades, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: Veja, não são galileus todos esses que aí estão falando? Então, como ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e naturais de Mesopotâmia, Judeia, Capadácias, Pontos e Ásias, da Frigias, da Panfilhas, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de sírios e romanos, que aqui reside tantos judeus como proselitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Amém, meus amados? Então eles estavam reunidos dentro daquela casa no dia de Pentecostais. E desceu sobre eles línguas como se fossem línguas de fogo. E ali eles começaram a falar língua, pregar línguas, pregar a palavra de Deus em línguas, mas de formas que todos que estavam ali reunidos, ali de vários países, de várias nações, de várias línguas diferentes, entendia falar aquela linguagem como se fosse a sua própria língua falando. Então, o que era brasileiro falava brasileiro. Então, para o brasileiro, aquela língua falava brasileira. Para o que era dos Estados Unidos, aquela língua falava dos Estados Unidos. E assim sucedia de acordo conforme a sua própria palavra. Amém, igreja? Agora, como está descendo a vinda do Espírito Santo nesses altares, que ninguém entende essa linguagem, que ninguém sabe o que eles falam? É obrigado outros dele interpretar aquilo dali que também ele não está interpretando nada, porque nem eles mesmos não sabem o que estão falando. Aquele bolado de língua deles ali, isso não significa que tem o Espírito Santo sobre eles.
O que faz o Espírito Santo descer sobre o homem que está no altar pregando, sobre o pastor que está pastoreando as ovelhas de Deus, é jejum e oração continuamente, obedecendo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus e pregando a verdade. Porque é ouvindo a palavra de Deus, é ouvindo a verdade que será liberto. Que se isso não acontecer, nada vai acontecer. Por que as ovelhas estão chegando enfermas nas igrejas e estão sendo feitas vaquinhas para mandar para Teresina, para mandar para São Paulo, mandar para Brasília, para São Luís? E por que esse Espírito Santo que fala em língua não corrige esses defeitos dessas igrejas? É porque eles pregam um pouco a Bíblia e depois eles vão labiar, usando de induções, mentiras, falsificações. E vocês estejam atentos a esse tipo de pastor, esse tipo de pregações, porque onde tem essas linguajadas não tem verdade. Não. Ali eles pregam um pouco a Bíblia e vão labiar. A prosperidade não provém só apenas do dízimo. A prosperidade provém de pregar o evangelho corretamente, para que as pessoas sejam livres, salvas. O que foi que Jesus falou para Pedro? Pedro, tu me amas? E Pedro disse, eu amo, Senhor. Tão despercebido estava Pedro, pois cuida das minhas ovelhas. E depois Pedro estava ainda muito mais despercebido, fazendo coisas sem se dar conta. E Jesus tornou a tocar nele e disse, Pedro, é verdade, tu me ama? Ele disse, não sei não, Senhor, tu sabes. Porque Pedro, ele não tinha consciência em si mesmo do que estava falando. E Jesus falou para Pedro, disse, pois cuida dos meus cordeirinhos, dos meus cabritinhos. Porque para a gente continuar com essa espécie de ovelha, Pedro, era como se Jesus estivesse falando isso. Nós temos que cuidar também dos cabritinhos, não só apenas tirar a lã das ovelhas, tirar o leite das ovelhas, mas permitir que as ovelhas também criem os seus cabritinhos para continuar com a espécie viva. Porque se nós tirarmos o leite todinho da ovelha, tirar a lã todinha da ovelha, praticamente o cordeirinho, o cabritinho vai morrer. Porque não tem como possibilidade de uma ovelha criar apenas só no calor. Meus amigos, a descida do Espírito Santo, isso provém de Deus, não de esforços de homem. Não de homem estar se interessando para falar em línguas. Não de homem estar aprendendo a falar em línguas em altar. Quando você vê esse tipo de ensinamento, fuja que é mentira. Nesse dia pentecostais aqui, ninguém não estava pedindo derramamento de Espírito Santo. Veio livremente, espontânea vontade. Desceu sobre eles quando eles estavam reunidos. Uma língua como se fosse de fogo e pregava na sua própria língua para espécies de nações diferentes. Sou o pastor Domingo Alves de Oliveira, quero deixar aqui meu abraço. Isso é somente uma explicação sobre o que é falar em línguas, que não é coisa humana, isso é coisa do Espírito Santo. Não se cabe criança, jovem, menino, todas as pessoas que subiram no altar estão falando em línguas diferentes? Não. Creio na palavra do Espírito Santo, na Bíblia. Vão corrigir a Bíblia, vão ler a Bíblia. Que a verdade vós vai livrar todos vocês. Quero deixar aqui meu abraço, meu bom dia. Isso é um dia maravilhoso que estou voltando a este programa de Deus para deixar livre árbitro para vocês entrar nas igrejas, poder entrar e sair, entendendo a palavra de Deus, entendendo o que é a descida do Espírito Santo sobre a vida de pessoas. Amém? Tchau, um abraço, até a próxima.